Não há valor na tecnologia, não há valor nas finanças, não há valor no empreendedorismo se não estiverem alicerçados em bases humanas adequadas. Paulo Cironi lidera a pesquisa global em bancos e mercados financeiros no Instituto International Business Machines para Valor Empresarial. Uma das coisas que eu amo do seu livro de 2021 é Bancos e Fintech e Economias de Plataforma, é o conceito de economias de plataforma. Há uma grande diferença na maneira como as economias de platina funcionam em serviços financeiros comparado a como elas funcionariam em outras partes da economia, como o comércio eletrônico. Eu não ouço isso de formuladores de políticas, grandes empreendedores ou grandes conferências. Eu ouço o discurso usual, o discurso do dinheiro, o discurso do poder, mas não o discurso do valor. Como podemos construir um capitalismo baseado em valor que permite às pessoas se posicionarem livremente no mercado enquanto protege o elo mais fraco, que é o cliente final ou o consumidor final? Quer fazer parte de algo maior? Ao se inscrever, você não está apenas obtendo acesso a um conteúdo incrível. Junte-se a uma comunidade apaixonada por inovação, tecnologia e negócios. Clique em inscrever-se e vamos construir algo incrível juntos. Bem-vindo à família. Olá, bem-vindo ao podcast do Diniz Guarda no YouTube. Mais uma vez, patrocinado pela ABC.com da Citi, businessabc.net e wisdomia.ai. Seguimos analisando líderes globais, pensadores e pessoas que impactam o mundo. Isso é cada vez mais, eu diria, interrompido e inspirado por tecnologias, por inteligência artificial, por muitas coisas diferentes. O foco desta série e perfil são os realizadores. Hoje estou particularmente animado para receber Paolo Cironi, uma personalidade global e autor best-seller, podcaster, conselheiro de diretoria e palestrante internacional, com mais de 2 décadas de experiência nas indústrias financeira e fintech. Paulo Cironi lidera a pesquisa global em bancos e mercados financeiros no Instituto International Business Machines para Valor Empresarial. Ele lidera a pesquisa global da International Business Machines em bancos, oferecendo insights estratégicos a grandes instituições financeiras. Seu trabalho se concentra na transformação do modelo de negócios, aconselhando executivos de alto nível sobre como aproveitar a tecnologia para obter vantagem competitiva e crescimento sustentável. Antes, ele foi chefe de estratégia de portfólio na International Business Machines Risk Analytics, onde liderou inovações e identificou tendências em gestão de riscos. Ele também fundou a Captex, startup de joint venture, voltada para a terceirização de tecnologia de risco e serviços inovadores em nuvem para gestão de patrimônio e investimentos. Paulo foi diretor de gestão de riscos na Intesa São Paulo, onde criou operações de risco de mercado e contraparte e obteve a primeira aprovação regulatória italiana de modelos internos. Paulo está entre as vozes de fintech mais respeitadas em todo o mundo. Possui mais de 25 anos de experiência no setor financeiro. Ele apresenta o podcast internacional A Estante do Banqueiro, entrevistando autores e pesquisadores de livros, artigos e publicações empolgantes da área. Paulo também co-apresenta o podcast Breaking Banks, produzido mensalmente pela Breaking Banks e Provoke Media. Paulo Cironi é palestrante principal que une finanças e tecnologia com inovação estratégica. Ele trata de fintech, gestão de patrimônio, riscos e o futuro da banca em economias de plataforma. Ele é autor de best-sellers publicados, com livros reconhecidos como Líderes de Vendas em Finanças e Tecnologia na Amazon. Paulo Cironi, você é uma das personalidades mais fascinantes do mundo financeiro e também uma pessoa que conheço há muitos anos, mas uma das coisas que amo em você é sua energia e a paixão tanto pela pesquisa para empresas, para bancos, para finanças, para fintech e também a energia que colocamos nisso, tanto energia física quanto intelectual. Então, eu gostaria de começar com o seu início. Bem, se eu voltasse aos seus, eu não sei, anos de adolescência ou universitários, e você tem muita educação, o que te tornou quem você é aqui, né? Especialmente essa paixão pela pesquisa.
pelas finanças e por reunir toda essa pesquisa fantástica. Isso foi por agradecimento pela amizade, eu realmente valorizo isso e estou feliz em estar aqui falando com o seu público também. E eu acho que algumas coisas queremos dizer, primeiro de tudo, como posso sintetizar a minha jornada de carreira, que é, na verdade, uma jornada de pesquisa? Eu gosto de pensar que é como a Divina Comédia de Dante Alighieri, o poeta do verão na Itália. Ele basicamente passou por uma jornada muito complexa do inferno, através do purgatório até o céu. Então, inferno, eu gosto de pensar, é quando eu era um gerente de risco quantitativo em bancos. Eu amo bancos, eu amo gestão de riscos, mas eu realmente vi todas as cenas dos sistemas, né? E dos sistemas bancários e também aqueles que você não viu. Eu os conheço e então decidi criar uma fintech na Alemanha em 2008. E você sabe, empreendedorismo é como purgatório, apenas esquerda e direita, porque você quer que aconteça, você tem que se arrepender, mas é uma experiência incrível. E então a International Business Machines comprou a Captex em 2013. Então eu entrei na International Business Machines e você sabe, o paraíso das tecnologias exponenciais. É sobre isso que se trata hoje, né? Está na boca de todos o fato de que a tecnologia avança tão rápido, mas no final desta jornada eu mantive a constante que é a coisa mais importante. Eu tentei entender o ser humano, ok? Então não há valor na tecnologia, não há valor na tecnologia, não há valor nas finanças, não há valor no empreendedorismo, se não estiver alicerçado em fundamentos humanos adequados, que não são apenas ética abstrata, é uma compreensão de como as pessoas lidam com a tecnologia. Então, agora o que me motivou a manter essa perspectiva ao longo da minha carreira como uma espinha dorsal da pesquisa. Bem, duas coisas. Quando me formei em 1994 na Università Católica em Milão, me especializei em bancos e mercados financeiros e me formei com notas máximas, 110 em toda a Itália. Mas eu me lembro que o principal livro didático que eu usei, aquele que foi publicado pelo meu professor, começava com uma discussão de 20 páginas sobre a assimetria de informações nos serviços financeiros. E tenho que confessar que não entendi. E demorei um pouco para pesquisar sobre os motivos pelos quais não entendi, e a coisa era muito simples. A explicação foi ruim, então estava errado. Ok, então a assimetria de informações é o que efetivamente molda o mecanismo de receita em serviços financeiros. Em outros termos, podemos acreditar que alguém sabe menos do que outra pessoa, e isso não é verdade, como é justo dizer que na torre média dos mercados de capitais pode haver alguns negociantes que são formadores de preços, então o fato de que pode haver mais outros que são tomadores de preços e tomadores de preços, então eles têm que seguir, mas no geral, toda a indústria é baseada em servir indivíduos e famílias. E nesse contexto acontece que poucas pessoas fingem saber demais sobre o futuro, e elas não sabem nada sobre o futuro porque o futuro é aberto, ninguém pode prever o mercado a maioria das pessoas tem medo, elas não sabem nada sobre o futuro, mas é suficiente ser cauteloso. E agora é a fantasia da assimetria de informações, que alguém sabe mais do que outra pessoa que molda a maneira como a confiança é forjada nos serviços financeiros e a maneira como as pessoas tomam decisões. E isso é um elemento muito importante, porque o elemento informação é pervasivo em tudo que está acontecendo hoje, porque a tecnologia da informação está realmente se tornando sobre compartilhar informações, mas seus dados nunca estão completos, ninguém realmente sabe, você sabe o futuro e o presente por completo, então, partindo dessa perspectiva, você entende que o poder, mas também o limite da tecnologia e como realmente transformar a essência dos mercados financeiros, sabendo que sim, estamos apenas brincando de faz de conta. E o segundo elemento que compartilhei em minha pesquisa foi a crise financeira em 2008. Então agora eu me formei, estou trabalhando há quase 15 anos como chefe de gestão de risco quantitativo e o sistema colapsou. E eu me lembro que houve um discurso de Alan Greenspan no Comitê do Senado nos Estados da América,
onde a comissão que queria entender a origem da crise financeira pediu-lhe um discurso. O chefe da comissão perguntou a ele por que isso está acontecendo. E Alan Greenspan, o ex-presidente do Fed, disse: Bem, eu encontrei uma falha no modelo. O presidente do comitê pergunta se foi encontrada uma falha na realidade, e Greenspan responde repetidamente que não. Ele pergunta: o que é o modelo? É uma conceituação da realidade. Acreditamos por anos que instituições financeiras são irracionais e mercados podem ser eficientes. E eu cheguei à conclusão de que isso não é verdade. O preocupante que ele disse é que parecem funcionar por 30, 40 anos e depois param, e não sei o que fazer. Agora, lembre-se de que Alan Greenspan está na origem do que agora chamamos de flexibilização quantitativa, ou a entrada do sistema, em termos gerais. Então, basicamente, o fato de que o Banco Central significa, de alguma forma, salvar a economia e o mercado, e, em particular, os mercados financeiros. Então, houve um momento de franqueza radical, onde ele basicamente disse: o que eu fiz até agora talvez não estivesse correto, porque as fundações não eram boas. Então, se você lê minha literatura, e eu sei que muitos tiveram a oportunidade de fazer isso, e agradeço-lhes pelo tempo que investiram na leitura do meu trabalho, você percebe que esses são os dois elementos, as duas grandes questões que eu quero abordar. Então, como realinhar o conceito de simetria da informação em termos de geração de valor para os clientes e como corrigir a falha do modelo de uma maneira que, através da teoria positiva, possamos redesenhar modelos de negócios para instituições financeiras que se baseiam em fundamentos mais sólidos para que não enfrentemos, você sabe, outra crise como a que enfrentamos em 2008. E deixe-me dizer que os fundamentos não foram redefinidos depois disso, então talvez enfrentemos novamente. Então, você tem uma carreira que se estende por cerca de 25 anos e em sua carreira você tem abordado todas as áreas de finanças e tecnologia. Você acabou de mencionar algumas coisas em termos de seu histórico, mas também muitas relações entre o banco tradicional e o mundo da tecnologia e a evolução que tem estado em andamento, mas também sempre fez isso com o componente de pesquisa e o componente de abordagem científica, um pouco acadêmica, mas também sempre juntando tudo, né? O que é muito importante. Se você observar 25 anos, a grande evolução na indústria financeira, embora o setor financeiro, para ser justo, sempre tenha estado à frente da sociedade porque trata de dinheiro, basta olhar os últimos 25 anos. Quais seriam seus destaques em termos do contexto do nosso financeiro? Mercados, eu diria que se você entender a assimetria de informações, você entenderá como a tecnologia tenta transformar os serviços financeiros e onde teve sucesso, então também onde ainda não teve. Então, a constante que eu encontrei, infelizmente, e espero que eu possa contribuir para mudar isso, é que muitas pessoas não acreditaram na essência da tecnologia digital. Digamos que a tecnologia digital começou em 2008, isso significa tecnologia móvel. Ok, este telefone que eu tenho nas mãos. Agora, aqui está a mensagem-chave. O celular é uma tecnologia da demanda. O que isso significa? Significa que você não vai na Amazon para ver o que acontece. Você vai na Amazon porque quer comprar um dos meus livros. Então, a Amazon pode ir Paulo Cirone, IBM, vender mainframe. Mas, essencialmente, você vai lá com uma tarefa específica, com um objetivo específico em mente, mas a maioria das receitas que importam em serviços financeiros e estão se tornando cada vez mais relevantes, são operados dentro de um ecossistema orientado para a oferta. Então, essencialmente, um banco, ou a maioria dos bancos, são uma instituição orientada para a oferta que querem se basear em uma tecnologia orientada pela demanda. As duas coisas não necessariamente andam juntas. Então, entender esses elementos é fundamental para entender como a tecnologia pode transformar os mecanismos pelos quais as instituições financeiras podem ter sucesso na intermediação com os clientes. Então,
Ao entender isso, você vê o que tem acontecido nos últimos, pelo menos eu diria, 15 anos de inovação em fintech. Se um banco ou uma instituição financeira é a combinação de quatro grandes entidades, uma fazendo pagamentos, uma fazendo crédito, uma fazendo investimentos e uma fazendo seguros, você vê que o pagamento é a parte mais simétrica do negócio. As pessoas podem puxar, elas são capazes de, você sabe, usar o digital para fazer algo de uma maneira bastante autossuficiente, porque a simetria é bastante baixa. A simetria da informação depende de várias incertezas no sistema. Por isso, decidi sair, como mencionei no início da conversa. Então, não é surpresa que o maior unicórnio em fintech ocorreu em pagamentos. E começou a partir daí porque eles poderiam escalar em volume, enquanto as margens estavam se tornando commodities. O próximo ao pagamento em termos de informação assimilativa é o crédito, que ainda é bastante baixo em termos de informação assimilativa, porque em muitos casos você pode conseguir dinheiro de graça colocando desta maneira, certo? Então, se você usa empréstimos não garantidos para atrair clientes para uma solução digital, significa que você dá dinheiro como se fosse de graça. Ok, vamos levar isso ao extremo. Então não é surpresa que as pessoas venham e se cadastrem. O problema, no entanto, é que você precisa dominar o risco de crédito para reciclar, o que Marco, do Goldman Sachs, não foi capaz de fazer. Eles basicamente não entenderam a mecânica em jogo dentro do aplicativo deles. Mas pagamento e crédito são mais simétricos, onde a incerteza que você lida como cliente, porque você tem a conveniência de pagar ou recebe o dinheiro na sua conta, determina o fato de que você pode puxar do digital. A tecnologia de pagamento e crédito pode avançar mais rápido que outros setores bancários. Mas então você tem um investimento, onde você está me enviando dinheiro porque eu vou investir o dinheiro para você. Então, de alguma forma, seu cérebro te diz: ei, cuidado. Você acha que Paulo Cirone entende de finanças porque trabalha na International Business Machines? Então explique a eles, como fizemos, que fui chefe de gestão de risco quantitativo por cerca de 15 anos. Eu tenho uma opinião bastante grandiosa sobre a dinâmica dos mercados financeiros e assim por diante. Então isso significa que investir começa a ser mais como um mecanismo de consumo orientado à pressão. Se eu não conversar com as pessoas, talvez não consiga decidir e não faça a transação. E essa é a realidade da maioria dos clientes de varejo por aí onde os bancos querem intermediar. Agora, há uma incerteza maior com a qual você precisa lidar na decisão. Quanto maior a assimetria de informação, mais complexa e digitalizada, o conselheiro robô teve menos sucesso que empresas de reembolso. Você sabe que a tecnologia é mais restrita que a Paytech. Por fim, o seguro é uma indústria variada. Alguns contratos são obrigatórios e mais digitais, enquanto outros, como o seguro de vida, ainda são muito empurrados. Se precisar discutir sobre seguro de vida por causa do risco de morte, prefira conversar com alguém de confiança, sem buscar pena. Isso mostra que certos aspectos do seguro são bem mais difíceis de digitalizar do que outros, especialmente em relação ao crédito e à Paytech. Então, para concluir, você diz que entender as mecânicas de puxar e empurrar cruza comportamento humano e tecnologia de forma diferente de mercados de varejo ou comércio eletrônico, que ditam o que vimos nos últimos 15 anos em termos de sucesso ou fracasso da inovação fintech. Só ao tratar esse elemento na teoria e prática é que quem usa tecnologia para transformar serviços financeiros pode ter sucesso. Sim, são muitas coisas. E, na verdade, realmente estamos no início de uma revolução muito maior. Ainda quero falar sobre sua carreira antes de outros tópicos. Então, vamos olhar para o seu corpo de trabalho em termos de publicações. Você tem uma quantidade substancial de livros. Eu estava apenas para o nosso público, né? Claro que isso estará tudo disponível para quem estiver nos ouvindo. Então, temos bancos e fintech em economias de plataforma Wiley, novembro de 2021. Transparência do mercado financeiro, Edizione Academy Italiana, 2019. Diretiva sobre mercados de instrumentos financeiros 2, Geração de valor para investidores 2018 e Inovação fintech para consultores mundiais em investimento, baseado em objetivos e gamificação 2016 e Gestão moderna de portfólio para
Markowitz para a otimização de cenário probabilístico, Risky Books 2015. Então, e também você sempre tem algo novo chegando, e tem mais alguns livros que eu posso ir para o ano, mas então desses livros há muita pesquisa. E quando você faz um livro, sempre há coisas que, então, para o nosso público e para as pessoas, tenho certeza de que, claro, dentro da indústria fintech, bem conhecida, e a bancária e finanças, mas para um público maior e para os jovens que nos ouvem, meu público inclui jovens e profissionais, duas vertentes, e gosto de abordar ambas. Quais seriam seus destaques? E provavelmente falar um pouco não sobre todos eles, mas alguns dos que você acha mais relevante e que sintetiza bem a sua visão, e provavelmente o segundo, onde você gostaria de um ou dois que você gostaria de destacar mais. Bem, eles estão todos conectados porque fazem parte do mesmo esforço de pesquisa, onde eu comecei de diferentes ângulos, levando a uma conclusão semelhante, ou uma peça que, combinando-as juntas, constrói a imagem final. Então, o primeiro é um livro de finanças quantitativas que eu amo e é a essência da minha perspectiva inovadora nos meus anos de empreendedorismo e basicamente trata de como criamos um framework que nos permite lidar com o problema de usar finanças quantitativas para decidir a tomada de decisões de investimento, não fechando o sistema. Eu tenho uma fórmula fechada, algo que me diz a verdade, mas que me ajuda, como ser humano, a relacionar-me com o problema através de heurísticas. É um livro sobre análise e se, abordando probabilidades e otimização, mas eu resolvi o problema de otimização no livro apenas porque me disseram que eu tinha que fazer isso se quisesse vendê-lo. Mas o verdadeiro valor está na estrutura que permite trazer a finança quantitativa para a vida de todos de maneira simples. Criando cenários e visualizações que ajudam você a se relacionar com o problema, o que verá em um momento é muito importante, porque é ao se relacionar com o problema que você se torna mais consciente e mais ciente sobre suas decisões. No fim, este é o elo certo para o banco consciente que abordo em meu último livro, Bancos e Fintech ou Economias de Platina. O segundo livro, Inovação Fintech, talvez seja o mais sofisticado dos cinco. Então, o movimento fintech ele estava começando naqueles anos, então eu tentei fazer minha interpretação do que estava acontecendo e o foco em robo-advisores. A legenda é de robo-advisores para investimento baseado em objetivos e gamificação. Então, comecei a destacar porque o que eu pensava ser a mentalidade predominante em wealth tech não estava correta, pois a tecnologia ainda não estava pronta para substituir o indivíduo. Relações entre pessoas e banqueiros que são baseadas na fantasia da simetria das informações e, portanto, como lidamos com a incerteza fundamental. E eu acho que isso foi, você sabe, premonitório. E foi exatamente o que aconteceu no mercado. Então, os robô-advisores tiveram que se transformar e a perspectiva baseada em objetivos é a que tenta, basicamente, reconstruir narrativas que ajudam as instituições em um modelo híbrido para melhor fundamentar o valor com os clientes e que o terceiro livro é Diretivas sobre Mercados de Instrumentos Financeiros, 2 por Regeneração para Investidores, é sobre a regulamentação do mercado na União Europeia, o Diretiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros, 2, mas como a Europa é onde muitas regulamentações são forjadas e é uma regulamentação muito exigente, costumo dizer que o Diretiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros 2 é como Nova York. Se você se sair bem lá, irá bem em qualquer lugar. Por isso, este livro foi lido por muitos no mundo, até fora da União Europeia, e tenta responder a essa pergunta, que é o produto e a taxa. Ou a solução do produto que justifica a taxa. Então, qual que é o valor pelo dinheiro? Perguntei uma vez a Perrier, ex-presidente da Amundi, maior gestora de ativos da Europa, os 10 maiores do mundo, a mesma pergunta no palco principal do Fórum de Fintech de Paris. Perguntei qual produto e solução justificam as taxas. Ele respondeu: relacionamento, um aconselhamento transparente entre instituição e cliente. No cerne da regeneração do MiFIDUVA para investidores está o entendimento de que
pilar da regulamentação ou o espírito da regulamentação na mente da comissão, a Comissão Europeia, era um elemento de transparência. Então, claro, a regulamentação é um animal complexo, é um compromisso com a indústria e nunca é perfeita. Mas a essência do Diretiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros 2 é: a transparência pode ajudar a construir melhores relacionamentos? A literatura diz que é o cerne da intermediação entre instituições e os clientes finais, e isso leva ao quarto livro. Então, agora que investiguei como realmente inovar em finanças quantitativas através da probabilidade e otimização, qual é a essência da intermediação entre instituições e clientes? Bem ali onde a indústria se torna mais impositiva e o cliente é menos orientado para o pool, e também qual é a regulamentação em torno disso, de uma maneira que eu também possa ajudar os reguladores a fazer a interpretação correta do que está em jogo. Achei que era hora de criar uma teoria. Teorias são importantes, pois sem uma boa teoria você não muda seu comportamento. Agora, a mudança que está acontecendo nos serviços financeiros é como se você estivesse tentando produzir eletricidade usando uma usina nuclear em vez de uma usina de carvão. Você não mudaria o teoria da física subjacente a eles, porque se você usar a teoria da física clássica, você leva ao desastre, certo? Então, eu pensei que também precisávamos de uma nova teoria para liderar o caminho na forma como aplicamos a tecnologia para transformar os serviços financeiros, e essa é a teoria e os princípios da transparência do mercado financeiro. Meu quarto livro é como um ensaio, tem 50 páginas, eu digo que consumiu meu cérebro. Quis ser bem conciso, pois é uma teoria positiva. Teoria positiva significa redefinir de modo mais razoável, com as macrofundações biológicas dos mercados financeiros, como incerteza fundamental e irreversibilidade do tempo, podemos criar novos modelos de negócios onde empreendedores e banqueiros são remunerados pelo trabalho, maximizando o valor para os clientes. É uma abordagem mais equilibrada. E isso é o que, na prática, aborda os dois problemas que moldaram minha curiosidade de pesquisa. A simetria de informação é só faz de conta. Então, ao reconhecer isso, sendo radicalmente transparente sobre isso, sabemos como lidar com isso de maneira diferente. E o fato de que havia uma falha no modelo que Alan Greenspan identificou, e agora temos um novo modelo de negócios ou um conjunto de estratégias de negócios que podem nos tirar do dilema. Enquanto fazia tudo isso, pensei, agora é hora de escrever sobre bancos e fintech em economias de plataforma, banco contextual e consciente. Aproveita a literatura e pesquisa anteriores agora para moldar e explicar em termos muito fundamentados e analíticos, mas de maneiras acessíveis. O que basicamente é a transformação dos serviços financeiros, porque está emergindo, estamos indo para lá, um pouco de cada vez, mas entender exatamente o que acontece nos permitirá acelerar a transformação, levando imediatamente ou mais rápido ao caminho certo, em vez de, você sabe, passar por etapas cometendo muitos erros e então, você sabe, enfrentando problemas no caminho. E essa é, eu acho, a razão pela qual os bancos e economias compactas de fintech são todos livros de sucesso, mas tem sido o best-seller mais bem-sucedido da Amazon para livros de bancos aqui e ao longo dos vários trimestres. E é um livro estratégico que envolve CEOs, programadores de conselho, gerentes, oficiais de crédito. É um livro para todos que querem entender o que realmente está acontecendo no setor bancário e nos mercados financeiros através da tecnologia. Isso é uma conquista impressionante e acho que você continua ultrapassando os limites, mas também gosto que sempre há uma ponte entre indústria, academia e tecnologia, o que não é fácil de juntar todas essas coisas, porque Sim, é fácil pesquisar para o ecossistema certo, mas todos devem estar engajados, senão não funciona. é um elemento crítico, né? Então você tem uma posição na International Business Machines onde lidera a pesquisa global em transformação bancária. Então, nos conte sobre isso. E para as pessoas que não sabem como funciona, acho que é sempre importante. A International Business Machines, claro, é uma grande marca global, costumava ser a maior marca do planeta em termos de tecnologia, ainda lidera muitas coisas. Então,
Nos conte sobre isso e como você também está moldando isso. Atualmente sou o líder global de pesquisa em bancos e mercados financeiros para o International Business Machines Institute for Business Value. Muitas palavras. O Institute for Business Value é o centro de pensamento religioso da International Business Machines. Estamos por aqui há um pouco mais de 20 anos e é onde conectamos os pontos entre negócios e tecnologia, sabendo que a tecnologia às vezes inspira, mas definitivamente é uma pré-condição para transformar operações e modelos de negócios, seja qual for a sua indústria, no meu caso, focando em serviços financeiros ou particularmente em bancos e mercados financeiros, e o tipo de trabalho que faço é eu faço pesquisas globais, eu falo com clientes continuamente toda semana. Algumas dessas conversas também são publicadas em uma forma editada no que chamamos de Voz dos Criadores, e isso me permite trazer ao público uma compreensão da transformação da indústria. Tecnologia que é filtrada através dos olhos e da experiência de uma variedade de clientes, que vêm de provedores de tecnologia bancária, fintech e, particularmente, os unicórnios, aqueles que conseguiram e são mais bem-sucedidos. Então, isso torna o ponto de vista da International Business Machines único, porque não é apenas abstrato, mas está alicerçado na vida real e no que realmente está acontecendo. E se eu posso dizer isso de forma muito sucinta, você pode entender a transformação bancária desta maneira. Com a crise financeira de 15 anos atrás, os bancos precisaram reestruturar custos, e foi nesse contexto que surgiu a tecnologia móvel e o smartphone como conhecemos hoje. Então, a digitalização basicamente significava mudar as fundações. Então, as arquiteturas dos bancos, de totalmente no local para serviços em nuvem, correspondia ao declínio das agências, então o fechamento das agências e assim transferindo essas agências para um aplicativo móvel. Então, era principalmente como uma digitalização completa, certo? Então, pura tecnologia sem realmente mudar muitos aspectos da intermediação com os clientes. E então os bancos perceberam, é claro, que isso não era suficiente, então eles tiveram que mudar os compromissos. Então foi quando eles começaram a investir em personalização. Assim, tornando o app ou a conversa digital mais personalizada. Isso significa investir em aprendizado de máquina, inteligência artificial tradicional. Mas mesmo no caso de os bancos aprenderem que isso não é suficiente para mudar a economia de agências e relacionamentos pessoais para aplicativos digitais. Algo mais precisa acontecer, e agora vamos para esses anos recentes. Porque se há algo pelo qual a VI generativa é famosa é a linguagem. Estamos iniciando um período de investimento em comunicação. Então você vê que tivemos os anos que ainda estão acontecendo de digitalização de julgamentos. Então, as arquiteturas e os investimentos em personalização com inteligência artificial, aprendizado de máquina, e agora investimentos em todos os aspectos de comunicação com inteligência artificial gerativa. Mas há algo mais que está surgindo um pouco na época, que é uma quarta fase, que é a plataformaização dos serviços financeiros. E isso significa como você se envolve efetivamente com os clientes dentro da jornada das diferentes indústrias, ou como você, se for ambicioso o suficiente, orquestra essas jornadas da indústria não bancária e torna o banco integrado a esse tipo de modelo de engajamento. Então, as primeiras fases, que estão sempre em diferentes intensidades, são a digitalização da comunicação personalizada correta e a crescente plataformaização, e isso basicamente, você sabe como eu moldo minha pesquisa aqui, tento entender esses quatro elementos, como eles se intersectam e como eles mudam em intensidade, de acordo com os anos, os avanços na tecnologia, a capacidade da indústria e o ecossistema fintech, para entender e encontrar as soluções mais adequadas para abordar os vários aspectos. Sim, É realmente muito impressionante, mas também o que me interessa é sempre trazer para a série é como podemos criar inovação e falar sobre inovação, mas também manter os pés no chão. Então, isso me leva a uma pergunta sobre um dos, eu acho, elementos-chave na sua pesquisa, mas também o que provavelmente foi uma das coisas mais importantes na indústria financeira em geral. Então,
a importância da gestão de riscos. Então, estamos em um momento muito complexo, porque, claro, temos provavelmente a tecnologia mais avançada na história da humanidade e nosso serviço financeiro, quero dizer, a Covid-19 principalmente, provou que a economia poderia até avançar com uma grande parte da população humana trabalhando em casa. E isso foi, em parte, por causa de nossos sistemas financeiros e da tecnologia em torno disso. Mas quando se trata de gestão de riscos, também estamos indo para uma enorme quantidade de riscos relacionados a nós, como gestão de riscos associada aos mercados de capitais. Mas isso é gestão de riscos em termos de segurança cibernética e, claro, né, há toda a integração com a inteligência artificial. Eu diria que há muitos problemas relacionados com variações em torno de identidade e profundidade e muitas partes diferentes. Como você enxerga a gestão de riscos em larga escala no setor financeiro? Então, deixe-me dizer, primeiro, que a única coisa que manteve a economia funcionando é a dívida, porque aumentou a dívida pública para uma quantidade sem precedentes, além do que estava acontecendo nos serviços financeiros. Mas eu acho que a gestão de riscos é a perspectiva-chave. E vamos nos concentrar em um aspecto disso que é a inteligência artificial. No panorama global para bancos e mercados financeiros em 2024 e que foram publicados em janeiro de 2024 para o BMC, para o valor do negócio, eu disse que tanto quanto todo banqueiro é um gestor de riscos, isso é o que os CEOs de bancos estavam dizendo nos anos 1990, porque a gestão de riscos é o cerne da banca e nem sempre eles gerenciaram bem os riscos. Daqui para frente, todo banqueiro deve ser um gestor de riscos de inteligência artificial, porque essa tecnologia é probabilística por natureza e não é determinística, o que é uma mudança em como também os departamentos de tecnologia das instituições financeiras trabalham, porque no passado a tecnologia era apenas coletar requisitos e, por meio de tecnologia determinística, tentar atender e resolver esses requisitos, e o único espaço no setor bancário onde havia mais análises probabilísticas era o pregão e a torre de marfim dos departamentos de gestão de riscos. Mas agora, há muitos cientistas de dados e desenvolvedores de modelos dentro do escritório da Chief Analytics Executive que lidam com suas análises probabilísticas, que são simplificadas pela inteligência artificial gerativa e então potencializadas pela inteligência artificial agente. E eles não necessariamente têm a experiência completa que construímos nos últimos 20 anos através da crise financeira sobre o que significa gerenciar mal um tipo de tecnologia probabilística. Então, eu estava conversando com o Chief Executive Officer global de uma instituição muito grande, uma das 10 ou 5 maiores do mundo, alguns meses atrás. E na pergunta, o que impede sua instituição de escalar a inteligência artificial em toda a empresa? A resposta dele foi clara. Ele disse o Chief Risk Officer, o diretor de risco, não porque eu não gosto do cara, mas porque ele diz, sim, eu tenho uma variedade de casos de uso para a aplicação de inteligência artificial na minha frente. Alguns ao vivo, outros prontos. Muitos são multimodais entre aprendizado de máquina e inteligência artificial generativa. Muitos modelos de inteligência artificial generativos se depreciam rapidamente. Nas páginas do acampamento da International Business Machines, em ou que vem a seguir, há estatísticas mostrando essa depreciação entre 3 e 6 meses. Mas leva-nos algo em torno de 9 meses para validar um modelo para sua gestão. Isso não quer dizer que já temos todas as funções de controle. Então a questão é como reorganizamos a maneira como trabalhamos em termos da plataforma para desenvolvimento e produção e as competências das pessoas da organização que lidam com isso, de forma que fiquemos mais alinhados ao ciclo de vida da tecnologia, que é muito rápido, enquanto a tecnologia determinística permanece, mas a tecnologia permissiva muda e o modelo se desvia. Validar o modelo não garante que você o controle em termos de gestão de risco, porque onde você o aplica pode mudar a maneira como o modelo se comporta no final das contas. Então, há uma razão pela qual, para mim, o segredo para escalar a inteligência artificial em toda a empresa é ter uma nova interpretação de como gerenciar o risco.
ok, dessas análises, que é uma mudança na organização, bem como uma reconsideração da natureza das plataformas que são usadas pelas pessoas de tecnologia para resolver o problema. E eu dou apenas um exemplo para fundamentar isso, para que, espero, você entenda isso e o público entenda isso claramente. Imagine só a gestão de investimentos. Então, baseia-se em uma narrativa que define as campanhas de marketing. Assim, o dono do PIL descobre um novo pop que vivia no Peru. Só estou dando um exemplo bobo. Então ele diz: Eu sei que muitas pessoas adorariam comprar ações peruanas, porque você sabe, agora eles se conectam a um elemento emocional. Então ele tem uma reunião matinal, ele diz a todas as pessoas nas várias filiais ou pessoas falam com clientes que essa é uma boa história, as pessoas podem estar inclinadas a basicamente ter essa conversa. Reconheço que as pessoas são imperfeitas, mas o sistema se ajustará rapidamente. Ok, as pessoas conversam de formas diferentes. Agora imagine usar um sistema energético completo para lidar com clientes em processos de consultoria, o que ainda não ocorre, mas só para imaginar. Quando você muda a estratégia diante de um cliente, o empresário precisará falar com um programador que terá que entender a estratégia de negócios. E então eles terão que chamá-lo no sistema para garantir que o sistema seja ajustado para corresponder à estratégia de negócios. Eles precisam testar e depois colocar em produção, o que leva mais de meia hora. Hoje não acontece em meia hora, e até você fazer isso, a estratégia de negócios já mudou. Então, todos esses elementos são aqueles que nos impedem dessa conexão entre os dois, pessoas de negócios para possuir o elemento tecnológico, ou mesmo para redefinir como as pessoas de negócios possuem o elemento tecnológico de uma maneira que eles sabem que podem gerenciar o risco e controlá-lo, certo? E então, o segredo aqui, o elemento que permitirá que isso aconteça, é incorporar a perspectiva de gerenciamento de risco dentro do sistema. Então, mudando para a esquerda, fazendo respirar e viver tecnicamente de uma maneira que o negócio possa lidar com isso, sob um quadro de controle e proteção. E então agora eu quero passar por isso. E continuar, uma das coisas que você tem feito é que você também tem sido criado bem. Nós também temos sido um empreendedor e fazendo muitas coisas diferentes. Então vamos falar sobre o Captex. Conte-nos sobre a empresa que você fundou. Captex foi uma joint venture criada basicamente para terceirizar a tecnologia de risco de um banco privado na Alemanha e então usar essas bases para inovar no espaço de gestão mundial. E o motivo é porque, como trabalhei em gestão de riscos por tanto tempo, quando vi a crise financeira chegando e começando, eu pensei, a economia bancária será alterada como consequência disso, e isso é particularmente evidente na Europa quando a taxa de juros se tornou negativa e se você quiser, poucos negócios se tornaram mais relevantes para moldar o relatório anual de muitas instituições no continente. Então, essa foi basicamente a mudança que eu queria capturar e essa mudança é bem explicada por um artigo do Banco Central Europeu que foi publicado, acho que foi há 4 ou 5 anos, não, 5 anos atrás, porque eu o referenciei no livro que se intitula Informação Financeira e Tecnologia: O que é antigo e o que é novo. Então, o que o Banco Central Europeu diz é que, em particular, olhando para os mercados europeus, mas se aplica em todo o mundo, os bancos exercem poder de mercado se destacam em informação e comunicação. Então, o que é informação? Informação são os dados dentro do sistema bancário central de uma instituição que vem principalmente de transações, então pagamentos, e o entendimento das eleições adversas, então a função de crédito. E o que o Banco Central Europeu disse naquela época é que, dado o nível mais baixo de taxas de juros negativas e a transformação das condições econômicas em geral, as condições microeconômicas em torno das instituições financeiras estão tornando muito difícil para os bancos gerar valor para os acionistas com uma função de crédito com informação.
Então, o que eles têm que fazer, eles disseram, é que eles têm que se abrir, construir uma arquitetura de banco como serviço para se conectar através de APIs com ecossistemas de Open Banking compostos por fintechs e outras indústrias, basicamente para alcançar os clientes de diferentes formas, ok? Eles não estão limitados na maneira como usam a informação por relações que estão atadas ao sistema bancário central e isso perímetro, né? Então você precisa abrir o Banco Central para essas interações de Open Banking e Open Finance, mas ao mesmo tempo, os pesquisadores do Banco Central Europeu reconhecem que a comunicação também é importante e, na verdade, a comunicação está se tornando mais importante do que a informação para definir a rentabilidade das instituições financeiras agora. Então, o que é isso? O que é comunicação? Comunicação sou eu e você é uma interface humana falando com você sobre simetria das informações, como mencionei antes, para que você tome uma decisão financeira. Então, você sabe através de uma conversa comigo e eles dizem como você pode digitalizar uma comunicação. Naquela época nem existia o conceito de geração sexta, então era mais difícil entender como o banco de conversação poderia funcionar. Então, em 2008, se eu pensei que a comunicação é o núcleo da perspectiva de boa gestão. Se eu decifrar o código desse elemento de comunicação, terei descoberto um novo modelo de negócio para instituições francesas. Então a Capitex queria criar, em última análise, uma solução técnica que transformaria a maneira como os bancos de varejo conversam com os varejistas e os mais abastados, bem como os banqueiros privados conversam com os indivíduos mais ricos. E ao abrir o referencial de finanças quantitativas, de uma maneira que as pessoas pudessem conversar com base em elementos mais sistematizados de conhecimento, de forma que todos pudessem ser ajudados a se elevar em uma conversa de maneira sistemática, porque o problema é como você escala, ok, comunicação e conversa, mas mantendo um bom nível de um nível transparente desse elemento de comunicação. E então essa foi a essência da Captex. Então, continuando nisso, né, e você tocou parte disso, né, eu quero ir aqui. Então, uma das suas áreas de pesquisa são os quadros regulatórios, né? Isso impacta as finanças. Atualmente, há diferentes velocidades nas finanças. A Europa, menos inovadora, representa isso. Também temos diversidade em questões geopolíticas. Os últimos meses têm sido mais desafiadores. Como você vê os regulamentos atuais, como o MiFID II, impactando os mercados de capitais financeiros diante do cenário atual? Tive a chance de debater com vários reguladores em reuniões privadas. Até a Comissão Europeia me convidou para apresentar minha literatura. É uma das rotas, porque o ponto é que primeiro precisamos voltar à regulação espiritual, porque não tenho certeza de que estamos usando a regulação da maneira correta e isso não é culpa de ninguém, certo? Mas é um entendimento que os reguladores, formuladores de políticas e líderes da indústria precisam ter. Então a regulação imitou a maneira como a indústria foi criada. A indústria surgiu em torno dos produtos. A regulamentação acompanhou os mecanismos de entrega de produtos, inclusive ao lidarmos com novas tecnologias. As tecnologias se aplicam a elementos específicos e tendem a acompanhá-los. Mas uma coisa que aprendi com o chefe de regulamentação de um dos órgãos europeus que discutiu comigo anos atrás é que talvez a regulamentação esteja fazendo a pergunta errada para as instituições. Então, as instituições sempre serão mais dinâmicas e inovadoras do que os reguladores podem ser, por definição, por causa de orçamentos, certo? Por causa de recursos. E as fintechs intensificaram isso, certo? Então a mudança acontece à velocidade da luz. Mas se você voltar à época em que inovação financeira era focada em produtos e recompensas, como securitização e derivativos, e não em tecnologia. Então, os reguladores estavam pedindo à indústria para demonstrar que um produto é adequado para um cliente. Com as mudanças no produto, eles precisavam redescobrir como criar regras para as novas especificidades da inovação financeira. E eles estavam sempre atrasados, mas a verdadeira pergunta que os reguladores tinham que fazer em vez disso é diferente. A verdadeira pergunta era mais simples, mas mais difícil, pois a simplicidade às vezes é complicada.
A pergunta teria sido: você pode demonstrar que o cliente entendeu o que está comprando? Porque não é um Bitcoin, é bom ou ruim em termos abstratos. Se você entende o que é e quer jogar o jogo, apenas faça isso certo. Mas apenas se você entender o que é certo, você assume seu próprio risco conscientemente para colocar 100% do seu dinheiro nessa aposta, certo? Caso contrário, você pode só expô-lo ao medo de estar perdendo algo. Então, a essência, a natureza da regulamentação é basicamente quando é moldada para proteger o consumidor, é para garantir que todos que são mais fortes em seu relacionamento demonstrem que não estão abusando desses padrões fiduciários. Então, no final, o cliente entende, certo? E o problema desse entendimento é que, novamente, esta é uma indústria onde poucas pessoas fingem saber demais sobre o futuro. Eles não sabem nada, a maioria acha que desconhece o futuro e deveria ter cautela. Então, partindo do fato de que a incerteza fundamental é a estrutura do mercado, o banco posicionará a conversa com o cliente de uma maneira que eles estejam abertos para dizer que realmente não sei nada sobre o futuro, mas estou aqui para conversar com você, neste caso, para que possamos ter uma conversa justa sobre o que pode acontecer. E então ele basicamente posiciona tudo o que acontece em termos do processo de tomada de decisão de indivíduos e em todo o ecossistema, você sabe, na interação de todo o ecossistema. Então agora meu trabalho em pesquisa e regulamentação tem sido ditado por quais são, portanto, esses elementos fundamentais que a regulamentação tem que lembrar de uma maneira que eles quebrem os silos nos quais se confinam, e os silos são, como tal, sempre há um cliente que esse cliente obtém uma hipoteca, o cliente investe em ações, esse cliente quer um cripto, o cliente precisa de um contrato de seguro, mas temos uma regulamentação para cripto, regulamentação para contratos de seguro, uma regulamentação para hipotecas, você sabe, uma regulamentação para fundo negociado em bolsa. E então falamos sobre centralização no cliente. Se o cliente é apenas um, então realmente precisamos redesenhar uma regulamentação desde o início, de uma maneira que corresponda ao escopo que queremos basicamente cumprir na transformação dos serviços financeiros, trazendo o cliente para o centro, enquanto continuamos tendo o produto no centro. Eu sei que é mais fácil assim porque você pode identificar mais claramente os elementos de controle, mas isso derrota o propósito. Há muitas coisas lá. Aiden, você tem 5 livros e muita pesquisa? Eu sei. Há uma área que eu acho que agora está sendo redesenhada por tudo que ocorre na economia mundial, mas isso já é outro podcast. Então, uma das coisas que eu amo do seu livro de 2021 é bancos e fintech e economias de plataforma. É o conceito de economias de plataforma. Quero elaborar isso porque acho que esse conceito não é bem destacado, principalmente na educação e nos negócios. Porque no final do dia, temos, se você olhar para os mercados financeiros e os mágicos sete da Wall Street ou dos mercados de capitais, temos, por exemplo, Apple, Microsoft, Nvidia District, Google e Alphabet. E então todos os outros caras têm mais valor quase em termos de economia do que uma grande parte da economia mundial. E eles são economias de plataforma em si, mas então há os bancos como economias de plataforma e todas as partes digitais. Então eu sei que sua parte aqui é muito maior em termos de fintechs e assim por diante. Então eu gostaria que você elaborasse a economia de plataforma do livro, mas também a abrisse um pouco mais como uma provocação minha aqui. Ok? Então, a economia de plataforma é evidente. Então, a Amazon é a plataforma ou um mercado que opera assim, mas há uma grande diferença na forma como as economias de plataforma funcionam em serviços financeiros, em comparação com como funcionariam em outras partes da economia, como o comércio eletrônico. E minha tentativa tem sido basicamente pegar uma teoria de plataforma e moldá-la de uma maneira que seria aplicável à transformação dos serviços financeiros. E, novamente, eu precisava da teoria, a teoria da transparência do mercado financeiro para fazer isso. Então, essencialmente, a FMT, que são as bases teóricas do meu trabalho sobre bancos e fintech na economia Platinum, é uma teoria do Open Banking, é uma teoria dos ecossistemas abertos. Então é uma teoria da dinâmica econômica, certo? Os mercados financeiros são grandes,
parte da dinâmica econômica. E é interessante que eu lancei a teoria e princípios de transparência do mercado financeiro em 2019, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, em um dos eventos de Davos. Mas na semana anterior fui convidado para apresentar o livro em uma conferência em Hangzhou, na China. Hangzhou é paraíso na Terra, como disse Marco Polo, é um lago lindo. Não supera o lago de Como, na minha opinião, de italiano, mas tem uma paisagem belíssima. E perguntei a eles por que me convidaram para a apresentação. Agora, um dos meus livros também está traduzido em chinês. Eu tenho trabalhado com instituições chinesas desde 1999 em uma tarefa do Banco Mundial. Não sou conhecido no mercado, mas conheço e sou conhecido nele. E eles convidaram 20 pessoas de todo o mundo, arquitetos, engenheiros, eu mesmo. E eles disseram que a China estava no início do próximo ano de abertura, a próxima fase de abertura. Os primeiros 20 anos foram até a Organização Mundial do Comércio. Os segundos 20 anos foram após a Organização Mundial do Comércio até 2019, 2020. E agora estamos na terceira fase. E eles disseram que estamos no meio das guerras do capitalismo e do comunismo. E precisamos redefinir o valor que sustenta nossa plataforma econômica, financeira e social. Minha FMT como axiologia trata da definição de valor e afirma que sem defini-lo não é possível digitalizá-lo. Queremos discutir isso. Agora, eu não sei o que acontece depois porque eu não falo chinês, mas acho isso muito interessante, porque eles perceberam que você precisa conceber a dinâmica na economia e na sociedade realmente em termos de plataforma. A sociedade é uma plataforma, a política é uma plataforma, os mercados financeiros são uma plataforma, certo? A economia é uma plataforma. No Ocidente, esse tipo de conversa é menos comum, então as pessoas tendem a ser muito mais lineares em seu pensamento, certo? Pode ser o jeito americano de agir. Sei que as plataformas surgiram de repente, como mencionei, surpreendendo a todos, mídias sociais e Amazon. Mas ainda assim, faltava a conceituação para entender como isso realmente intersectava a transformação da economia. E eu acredito que isso pode acontecer através dos mercados financeiros para nos levar a um próximo nível onde também abordamos algumas das deficiências do capitalismo, que agora é dominado pelo financeirismo, que é um problema por si só, certo? O mundo financeiro agora supera a economia real, trazendo consequências indesejadas. Então, a economia de segurança e compatibilidade bancária tenta basicamente conectar esses pontos dessa maneira, entendendo como, usando estéticas consequenciais que são impulsionadas pela regulamentação, você pode criar efeitos de rede positivos, elementos que de baixo para cima transformam uma interação de todo o ecossistema. Agora, é difícil para qualquer um mudar um sistema complexo. Não se pode impor regras de cima para baixo, pois pode quebrar o sistema. Você não pode esperar que isso aconteça espontaneamente de baixo para cima, porque existem muitas restrições, que também são regulamentações. Então é esse equilíbrio, né? Um equilíbrio delicado. Redefinição do papel dos formuladores de políticas regulatórias quanto à transparência e identificação dos elementos que viabilizam o sistema pela ética consequencialista. Efeitos de rede positivos mudam como vendemos e transformam o sistema, levando-o de um estado a outro, centrado na definição de valor. Minha dúvida: como construir um capitalismo baseado em valor? Permite que as pessoas se posicionem livremente no mercado enquanto protegem o elo mais fraco, que é o cliente de varejo final ou o consumidor final. E isso, em essência, é o que a economia da plataforma fintech bancária está analisando: estratégias de plataforma bancária contextual e estratégias de plataforma bancária consciente querem alcançar, ou é minha contribuição para o desafio? É uma contribuição importante e mais importante do que nunca, eu diria. Então, escolhendo o próximo. Então, uma das coisas que é bastante única em você, e vou tentar ser sintético nisso, é que, como podcaster e também como pesquisador
e também como personalidade e palestrante, você se envolve com muitos autores e líderes de pensamento. Ao mesmo tempo em que estamos discutindo o futuro das finanças, tecnologias fintech e o que é crítico, em torno da divisão entre inovação financeira e sistemas financeiros tradicionais, gostaria de ver, a partir das discussões de suas próprias ideias e outras discussões e conversas que você tem, como podemos criar sistemas financeiros mais inclusivos, que tenham, no final do dia, toda a inovação e toda a tradição. E você também trabalha com muitos bancos. Mas uma das coisas que sinto é que a divisão digital em termos de sistemas financeiros ainda é grande. Então, estamos falando geográfica e tecnologicamente em muitos níveis, né? Como você vê isso. Bem, isso é um desafio importante. E acho que muitos não entenderam a natureza desse desafio. Sempre fico um pouco desconfortável quando ouço palavras como democratização dos serviços financeiros, porque, como eu disse antes, o valor precisa ser definido. E o valor não é sobre acessar oportunidades de investimento, porque se você não entender o que está fazendo, você cria mais danos do que benefícios. Você só quer vender para mais pessoas. O desafio é como você ajuda as pessoas a entenderem o que elas têm que fazer, ok, quando consomem serviços financeiros e então torná-lo disponível para elas através de um elemento de compreensão. Então, a definição de uma plataforma é sempre sobre a eliminação de um atrito, ok? E quando você elimina o atrito na maneira como duas pessoas interagem, elas são compelidas a fazer essa interação com você em vez de outra pessoa. Então, deixe-me dizer como isso funciona e como eles se reconciliam. Então, nos bancos, né, se você considerar muitas economias, existem essas duas estratégias no quadrante de inovação bancária, chamado banco contextual, estratégia de plataforma e estratégia de banco consciente. O que é a definição de banco contextual? É a oportunidade de eliminar o atrito do ecossistema para tornar as coisas mais rápidas, ok? Sem interrupções. Isso torna o banco contextualizado. Isso quer dizer embutido, invisível, certo? Sendo assim, você não precisa pensar em finanças ou ir a um banco fazer transação, pois pode fazer tudo ali, na hora e local necessários, criando novo valor ao agir dessa forma. Ao falar em novo valor, refiro-me a algo que não está nas transações, pois isso logo vira mercadoria. O valor está no nível de toda a interação econômica, mas, claramente, quando você elimina um atrito, também elimina um momento de reflexão. Então, nem sempre é bom por si só. No pagamento, evite gastar mais do que possui, algo comum com cartões de crédito em relação ao dinheiro. E talvez funcione, mas quando se trata de crédito, como comprar agora, pagar depois, precisamos ser muito cautelosos, porque estamos misturando a conveniência do pagamento com a construção de dívidas. E isso pode ser abusado. Como tal, vimos isso em algumas partes do mundo onde esses meios digitais foram mais bem-sucedidos, o que se pensava ser inclusão se tornou uma armadilha de dívida para muitos indivíduos. Agora, por outro lado, eu tenho a estratégia Platinum de Banco Consciente, onde eu digo que é a necessidade de demonstrar valor aos clientes, portanto, para eliminar o atrito do conhecimento. Apenas pense sobre como você explica sustentabilidade, ok, em uma conversa com outra pessoa, que é um conceito complexo. Não é tão simples quanto muitos pensam, porque você precisa demonstrar impacto, que torna a banca consciente. Isso significa transparente, certo? Ainda está visível, mas deve ser transparente. E isso desbloqueia um valor oculto. O que é valor oculto? É o valor do relacionamento. Está oculto pelo fato de que, se você jogar com a assimetria de informações e a fantasia de que você sabe e os outros não sabem, enquanto você realmente não sabe sobre o futuro, você não gera valor. Ao invés disso, seja humilde e admita que também não sabe sobre o futuro, mas está pronto para conversar com você. Juntos podemos decidir conscientemente, mas você precisa se esforçar. E é complexo, né? Por isso que você precisa de tecnologia para fazer isso, porque não é fácil que geramos valor assim. Agora, esses dois elementos, no final, precisa se intersectar, certo? Então, a eliminação do atrito do conhecimento significa como adicionar mais,
certo? Adicionando uma conversa que é um atrito, um elemento que é contra-intuitivo, mas é assim que aumenta a consciência. Eliminar o atrito do ecossistema significa que isso precisa ser acessível, certo? A um custo baixo para todos. E é isso que acontece na interseção entre os dois, como usar a tecnologia para basicamente tornar esses elementos de valor mais acessíveis. Então, no final, aumentando o elemento consciente de um indivíduo. E fazendo isso assim, com as capacidades perfeitas, você aumenta o nível de consciência de todo o ecossistema. Ok, e pode parecer abstrato, mas na realidade tem consequências profundas, porque muda a maneira como lidamos individualmente com os produtos financeiros e oportunidades. Muda como definimos metas, individualmente como corporações, certo na interação no ecossistema. Você precisa acreditar nessa perspectiva teórica positiva. Isso significa que pode ser realizado em termos de modelos de negócios onde todos têm um benefício. A instituição, assim como o cliente. Para mudar certo sistema de negócio, acredito que o financeirismo está dominando o capitalismo. Ao abordar a maneira como o sistema financeiro funciona, terá como consequência um efeito de transbordamento, que nos permitirá entender como a economia real precisa mudar, também de maneira diferente. À luz da transparência. Sim, eu acho que este é o elemento chave e esse é realmente o desafio. Então, minha próxima pergunta tocou nisso. Ok, então no momento, né, nós também temos, por exemplo, eu estava em uma conferência recentemente com o diretor da Mastercard e ele mencionou que a economia cripto está em torno de 11 trilhões de dólares. Então, eu gostaria de ouvir suas opiniões quando se trata deste grande elefante na economia mundial e também na sala. E como você vê, maior claro que existem tecnologias blockchain. Isso é DeFi, finanças descentralizadas. Isso é cripto e são ativos digitais. Então, a partir de sua pesquisa até agora, como você vê essas duas tecnologias e verticais e os impactos que elas já têm em nossa economia mundial? Ok, então a cripto traz opacidade aos esteroides. Não é totalmente transparente. Mas é um campo em crescimento que também tem um elemento de valor e precisa ser entendido. O que me preocupa é o fato de que, mesmo em fóruns de alto nível, onde encontro pesquisadores brilhantes, há muita discussão sobre as tecnicidades, sendo o blockchain ou outros elementos, em vez de discutir o que isso significa em termos de políticas monetárias e a transformação do sistema econômico, você sabe, o funcionamento do setor bancário e agora isso intersecta a necessidade da economia. Então, por um lado, falar demais sobre tecnologia significa que as pessoas tendem a perder a gravidade, elas tendem a superdimensionar o sistema. Quando algo é superdimensionado, sempre há problemas, pois essas coisas são opacas e acabam colapsando, tornando a resiliência um desafio. E, ao mesmo tempo, não há uma discussão sóbria sobre o que isso significa em termos do funcionamento dos mercados financeiros e sua interação com a vida humana e a economia. E eu posso te dizer isso desta forma. Há um elefante maior na sala que está embutido na teoria do Bitcoin que ninguém nunca discute. Acredito que Satoshi Nakamoto, seja quem for, foi realmente genial em sua definição. Ele viu o Bitcoin, que é, tipo, quando falamos de cripto em qualquer caso, precisamos falar de Bitcoin, ok. E depois o resto, então, ele basicamente o projetou de uma maneira que não é nem ouro digital, nem uma moeda digital, porque é ambos, mas em momentos diferentes, ok. Então eles não podem se sobrepor, porque você precisa voltar à teoria. Você também não pode dizer é isso ou aquilo. Não, é apenas como enfrentado. Se será bem sucedido ou não, eu não sei. Mas ele disse. Utilizando o grau humano, o elemento de mineração já é código digital. Então você é incentivado, certo, para minerar, certo, por um custo mais alto, até que basicamente isso acabe. Então, uma vez que tudo é minerado, como você mantém o valor? Bem, para dar o valor, precisa se transformar em um mecanismo de transação. Então, o custo transacional tem que diminuir para que comece a se tornar um elemento, sabe, né, uma unidade de troca, para que possa basicamente se tornar dinheiro. Mas tem que passar por essas duas fases, certo? O que leva muito tempo.
nesta conceituação original, mas o estado final que Satoshi discute é meio que lindo. Então, agora você não tem uma oferta monetária subjetiva, porque a quantidade de grande moeda é basicamente limitada. E, portanto, você elimina o que você consideraria mal no sistema, certo? Então, a mecânica seria: dinheiro é criado entre bancos comerciais e bancos centrais. Ok, acredito ou não, mas é isso que ele acreditava, e então, automaticamente, essa é a palavra dele. Ele acredita que o mundo será um mundo melhor. Certo, porque temos um mecanismo deflacionário, certo, que elimina o elemento inflacionário dentro da economia. E como isso é criado? No entanto, há um grande elefante na sala. Você sabe que o primeiro milhão de moedas foram mineradas e ninguém sabe onde estão, e não podemos desconsiderá-las porque senão você quebra a confiança no sistema. Agora, esse milhão corresponde a 1/20 dos 22, 21, 22 bilhões porque pode ser minerado. Você sabe a proporção, se voltar para 2008 e 2010, isso é exatamente para mim, por acaso. Ok. Havia na época algo como, se eu não estou enganado, 40 trilhões de dívidas denominadas em dólares americanos no mundo, e os ativos do Federal Reserve eram basicamente 3 trilhões, então é mais ou menos a mesma porcentagem. Isso significa que no final, mesmo que você mude a forma como a oferta de dinheiro funciona, haverá um emprestador de última instância. Então não é que seja um sistema descentralizado, porque alguém possui 1 milhão desses grandes moedas, e nessa consolidação, isso se tornará o novo Banco Central e você não sabe quem é esse Banco Central. E ninguém discute isso, né? Então, essa é uma discussão fundamental em termos de quem seria o dono do sistema, porque, como todos terão um Bitcoin na conceituação, mas um possui 1.120.000 para isso, que é o poder do Fed, quem é esse emprestador de última instância que dominará o sistema? Isso é uma nova escravidão. Ok, então agora, partindo disso, então você pode discutir o resto. Mas se isso não for discutido, o resto é como para mim. Ganância, ok. Oportunidade de injetar dinheiro para fora do sistema. Ninguém se atém porque não resolvemos e abordamos as próprias bases teóricas disso, que tem um forte impacto na função do sistema a partir de então. Eu estou com você e acho que, claro, isso é uma caixa de Pandora de muitas maneiras, mas também os princípios de, especialmente finanças descentralizadas e os princípios de criptomoedas e tokens digitais eram precisamente para descentralizar as finanças e criar uma economia de par para par. Claro, sabemos que é muito mais complexo do que isso. E não é descentralizado de forma alguma, algumas plataformas estão dominando e os locais de negociação estão se concentrando, e então, mesmo em finanças descentralizadas, não há nada como isso, porque é tudo sobre o. Tudo gira em torno da plataforma, sim ou não, mas acredito que a inovação do blockchain trouxe coisas incríveis. É mais sobre como criamos. Primeiro trouxe transparência, depois estabeleci regras. Blockchain aplicado ao Bitcoin não cria transparência, porque no final há um credor de menos resultado que ninguém sabe, e então há um problema que o blockchain em si pode gerar transparência, mas é a aplicação da tecnologia que a torna muito diferente, certo? Mas não desembaraçar esses dois aspectos claramente é prejudicial, ok? Concordo com você, pois tudo depende de como se usa o sistema. Assim como nos mercados de capitais, a corrupção ocorre conforme o uso, sendo essencialmente a mesma coisa. Sim, completamente. Eu não sei perguntas. Toda vez, então, eu tenho mais duas perguntas e uma que se relaciona com os mercados financeiros e sustentabilidade. Então, um dos desafios, é claro, agora está sendo redesenhado, é como integramos o crescimento sustentável e, claro, ambiental, social e governança ambiental, social e governança nas estratégias centrais dos mercados financeiros e também em nossos modelos socioeconômicos. Como você enxerga isso sendo parte de uma das maiores empresas de tecnologia, atuando também como pesquisador de mercados de capitais e especialista? Primeiro, vamos dizer que a tecnologia em si. Impacta a sustentabilidade e, mesmo buscando neutralidade de carbono, nunca será zero, certo? Por isso, é preciso ter consciência do que se faz. Curiosamente, à medida que a inteligência artificial passou a dominar as manchetes,
e de alguma forma nos importamos um pouco menos, mas esses modelos são extremamente, você sabe, né, consumidores de energia, talvez mais do que um Bitcoin. Então, provavelmente, quando a tecnologia melhorar, através de modelos menores e código aberto, isso será diminuído em essência, mas ainda é o caso. Mas o grande problema aqui é a definição de valor novamente. Não é bom pular no vagão da sustentabilidade apenas porque é eticamente correto dizer: estou gerando valor em posição com clientes. Se você não pode demonstrar isso, então é uma demonstração de impacto, que é o elemento-chave que distingue a lavagem verde da realidade. E como você demonstra impacto, bem, você precisa ter dados. E como você pode ter dados? Bem, você precisa conectar sistemas em diferentes indústrias. E como você pode fazer isso? Bem, você precisa ter padrões para que essa comunicação aconteça e plataformas tecnológicas para que essa arquitetura de dados funcione e os elementos de conhecimento sejam agregados, o que significa que é a reconceituação de tecnologia da informação que permitirá que isso seja realizado ou não. E de alguma forma estamos chegando lá, mas ainda não chegamos lá porque, teoricamente, podemos chegar lá, mas na prática existem diferentes incentivos no sistema. Então, deixe-me explicar desta forma. A história da tecnologia da informação passa por três fases. Nos anos 70, a tecnologia da informação tinha pouca informação e muito hardware. Até o computador era algo incomum de se comprar. Mas em um. Depois é bem diferenciado. É verdade, existem alguns servidores que são melhores para algumas indústrias do que outros na utilização atual. Mas sabe, as diferenciações, certo, são mínimas comparadas ao que acontece hoje com o software. Nos anos 80, no software surgiu no mundo. É quando informação e tecnologia estão no mesmo nível, ambas como capitais. E o software tem a característica de ser mais personalizado, porque é usado por um indivíduo, existe um empresário, certo, que define sua intenção através da interface. E é aí que o humor da lei que dominava a tecnologia até surgir a tecnologia da informação começa a chegar a um limite, ou pelo menos pensávamos isso anos atrás. E o software é mais complexo de ser previsto. Então, as pessoas que trabalhavam com estratégia de tecnologia da informação estavam um pouco mais, sabe, apreensivas, porque não existe uma lei para o software. Você não sabe quando ele surge, existe ou pode ser consumido. Mas a mudança aconteceu novamente em 2000, particularmente em 2010, após a afirmação da tecnologia móvel e como a nuvem se tornou a norma. Agora saímos da tecnologia da informação, onde a informação era pequena e a tecnologia grande. Tecnologia da informação, quando todas são da mesma fonte. Informação, grande tecnologia, pequena porque é sobre dados. Tudo gira em torno de informação e como compartilhá-la. Então é sobre como você reconceitua as arquiteturas para que os dados sejam portáteis. Seus sistemas são interoperáveis e compatíveis dentro das instituições e entre as indústrias. E também você sabe o que a International Business Machines entende sobre a mudança e as arquiteturas econômicas do mundo. Mas leva muito tempo para que isso seja percebido, o que também limita a capacidade das instituições de demonstrar impacto no aspecto da sustentabilidade, porque você realmente precisará ser capaz de interagir com um ecossistema muito aberto, trazendo os dados para dentro. Mas isso não significa que você não pode fazer isso. Se você fizer isso seletivamente certo, ao identificar esses parceiros que são mais como capazes e tecnicamente capazes, e também em termos de entender como eles podem usar a tecnologia para construir esses elementos de transparência que podem ser compartilhados entre instituições que poderiam estar na blockchain, por exemplo, um exemplo certo onde você conecta várias indústrias ou jogadores em diferentes indústrias em um ecossistema para basicamente tornar esses elementos de informação mais facilmente consumíveis e disponíveis de uma forma certificada para demonstrar basicamente o que acontece lá fora.
Então é aí que eu acredito que a tecnologia intersecta a sustentabilidade na necessidade de demonstrar impacto e, portanto, valor. Infelizmente, isso não significa que tenha sido realizado, porque fazer isso requer uma governança de um ecossistema que intersecta os incentivos humanos e assim por diante, certo? Eles não são difíceis de serem realizados, mas é aí que você basicamente conecta os pontos, caso contrário, se torna novamente uma verificação de conformidade. E isso não é bom porque o valor realmente precisa ser gerado, sim. Você colocou de uma maneira muito boa. É como criamos valor a partir disso e também como olhamos para a realidade, porque não é fácil, especialmente a velha geopolítica e até mesmo a clareza em torno de diferentes protocolos de olhar o que significa sustentabilidade e todos os modelos em torno disso. Bem, eu sou muito liberal. Acredito que, contanto que você tenha um forte elemento de transparência, você deixa as pessoas decidirem. E, como algumas pessoas decidem de uma maneira ou de outra, isso é como um efeito cascata. Então, nada como isso, ou impor metas, você precisa permitir que as pessoas se posicionem através da comunicação, mas isso precisa ser fundamentado, ok? E então as coisas acontecerão. Então, como eu disse antes, o de cima para baixo e o de baixo para cima precisam de alguma forma se encontrar no Meio termo. Sem, minha última pergunta, e já se passou 1 hora e meia, então quero respeitar seu tempo. Então, você tocou em inteligência artificial, mas eu quero ir um pouco mais fundo. Então, a inteligência artificial está tomando o mundo de assalto e está assumindo nossos modelos socioeconômicos financeiros. Há muitas discussões sobre a criação de uma possível renda universal, futuro do trabalho, empregos sendo substituídos. Então, como você vê esse impacto nos mercados socioeconômicos financeiros e também o que te excita sobre esse futuro potencial e quais são seus medos ou considerações, especialmente quando se trata do futuro das fintechs e bancos na próxima década e também quaisquer inovações ou tendências ou preocupações que você queira destacar para nosso público. Então eu vi o surgimento de um grande modelo de linguagem chegando, eu também fui surpreendido por quão rápido isso se tornou, sabe? Quão acelerado. Nós sempre falamos sobre a aceleração exponencial, mas realmente nunca a vimos. E então, de repente, está lá certo. E nós vemos isso de uma perspectiva mais ampla. Precisamos ser muito sóbrios e cautelosos ao falar sobre inteligência artificial geral, que não pode acontecer da maneira como tem sido discutida até agora. Existe um livro muito bom chamado Inteligência Natural versus Inteligência Artificial, que é uma transcrição de um seminário organizado por um banco na Itália que teve Emanuele Severino, né, um defunto e muito profundo filósofo italiano, e Penrose, prêmio Nobel em matemática, e eles discutem isso e basicamente eles vão explicando que na teoria da consciência, a linguagem nasce da consciência, não o contrário, né? Porque o que é a linguagem, essencialmente, deixe-me dizer desta forma, é um elemento da vida, ok? Então, à medida que o ser humano percebeu isso, eles estavam enfrentando a morte. Então eles criaram uma narrativa para se confortarem. Estou simplificando um pouco, ok? E assim, a linguagem está lá para nos dizer algo, e a linguagem é imperfeita, porque eu posso dizer eu amo este copo. Ou eu posso dizer eu te amo. É a mesma palavra, mas com sentidos diferentes. Se digo que te amo, você sabe se é verdade ou só estou brincando com as palavras e o sentido muda na minha cabeça. Então é muito particular. Agora percebemos que a realidade quântica ligada à privacidade da informação domina o mundo e a linguagem é imperfeita para isso. Então há algo mais que basicamente molda o que acontece em nossa alma que não pode ser percebido através da linguagem. Então, o que quer que eu ouça de Sam Altman ou similares, você não criará inteligência artificial geral a partir da linguagem, enquanto você não começar a enganar, certo? E redefinir o significado de inteligência artificial geral para seduzir seu benchmark, certo? Então, se você abaixar o benchmark, então você diz que chegou lá. Mas nós não chegamos lá porque isso é algo mais.
Ainda assim, podemos alimentar análises muito poderosas que são. Se você admira capacidades extraordinárias, lembre-se, é papel deles alucinar, pois não sabem ou entendem. Por isso, a perspectiva de resposta é crucial nesse contexto. Então, tudo que gira em torno do desastre, para mim, de qualquer maneira, é super interessante e vale a pena discutir, na esperança de trazer uma voz mais razoável e fundamentada no campo de batalha, sabe? Para ancorar todos os outros também, porque se você não está ancorado, você perde o valor e então você não gera valor, você só pode gerar problemas, mas. A propósito, deixe-me dizer isso. Defino as bases macrobiológicas dos mercados financeiros como a incerteza fundamental e a revisibilidade do tempo, pois ninguém sabe o futuro. O tempo pode não existir, então a física não discute isso. São critérios epistemológicos que eu e você usamos para interpretar a realidade. Isso significa vida, para isso, o sentido de propósito, e, portanto, objetivos. E é exatamente isso que as finanças tentam fazer corretamente. Eu te amo permite que você se posicione diante da certeza fundamental ao buscar seus objetivos pessoais ou profissionais. Se você olhar para a consciência, não necessariamente sua origem, isso é altamente debatível, né? Discutir o tópico, né? Que é essa dura verdade de consciência. O problema da consciência, mais a intensidade da consciência, parece ser uma função da incerteza fundamental, basicamente. Ok, nosso entendimento epigenético indica que sabemos que vamos morrer por volta dos 8 anos. 50 anos, sabe, né? Não é muito tempo na história do universo e então minha pesquisa, que não é uma forma de entender minha pesquisa nos mercados financeiros, também é uma pesquisa em torno do elemento consciente. É por isso que eu falo sobre banco consciente no final, que é o verdadeiro elemento de valor, certo? Como você pode relacionar finanças a um elemento de consciência, porque são exatamente os mesmos elementos que definem a intensidade da consciência nos seres humanos em comparação com outras espécies no planeta. Mas, além disso, acho que o elemento chave que quero deixar com você é o seguinte. Quando Mário Draghi deixou o Banco Central Europeu em 2019, pouco antes de sair, comentou sobre as taxas de juros negativas e que os bancos preferem taxas positivas, pois, quando sobem, lucram. Quando estão em baixa, tem tempo para lucrar. Mesmo com isso agora, nas condições macroeconômicas seguem muito complexas. O comentário dele ainda vale hoje, pois mesmo com a alta dos juros, eles podem cair de novo. Mas os sistemas, em termos do espaço de crédito, são muito diferentes agora comparados ao que eram 20 anos atrás. Basicamente, ele disse que os bancos não deveriam se preocupar com o nível das taxas de juros. Então, CEOs não deveriam seguir atrelando o destino econômico de suas empresas às taxas de juros ou aos mercados de capitais. Em vez disso, os bancos precisam ajustar o modelo de negócios para obter o benefício da digitalização dos serviços financeiros. Quando banqueiros centrais falam, cada palavra conta. Não disse para mudar o modelo de negócios, mas para descobrir como. Alterar o modelo de negócios para aproveitar a digitalização dos serviços financeiros. E eu ouço muitas pessoas falando sobre, inovação se refere a modelos de negócios e depois perguntam a eles quais modelos de negócios e eles têm dificuldade em explicar. Então, bancos e fintech na economia de plataforma estão essencialmente baseados na teoria positiva. A teoria da transparência do mercado financeiro discute quais são esses modelos de negócios emergentes que correspondem a uma definição consistente e frutífera de valor que permite que todo um ecossistema avance, protegendo o indivíduo ao dar benefício também aos intermediários que precisam ser pagos por esse trabalho que gira em torno da convergência, se você quiser, de estratégias de plataforma, de bancos contextuais e conscientes. Então, eu acho que é o entendimento desses elementos que é fundamental, ainda mais do que o que acontece com a tecnologia, porque uma vez que isso é entendido, o resto, com suas próprias imperfeições e crescimento exponencial, será mais consequente. Sim, adoro como você aborda o macro e realmente há muitas consequências, especialmente na forma como veremos isso acontecendo agora
pois tudo ocorre muito rápido. Só mais um comentário sobre o macro. Gostaria de fazer uma pergunta específica. Já toquei no assunto antes, mas de forma mais ampla. Então, mesmo com esses desafios de inteligência artificial e tudo que você citou, você vê o potencial que vamos ter, porque na ficção científica temos dois modelos, e a ficção científica existe há 100 anos. Claro que a ciência, há muita ficção, mas há muitos modelos que você pode ver. Há o modelo de, por exemplo, algo como Star Trek, que você tem uma sociedade que continua avançando e toda essa inovação e ainda cria um tipo muito de eu. Diria que é a humanidade sustentável e há muitos outros modelos na ficção científica que nos levam a um modelo muito distópico, como Blade Runner ou muitas outras coisas. Ah, então, o que precisamos agora, e minha pergunta para você diretamente como um especialista financeiro e tecnólogo é óbvio que mesmo com todos os desafios da inteligência artificial já está perturbando toda a economia mundial. E até mesmo por exemplo, alguns dos pesquisadores, como Jeffrey Hinton, estão falando sobre potenciais riscos massivos, e ele é o padrinho da inteligência artificial, e temos uma comunidade dividida de pesquisadores, alguns deles falando sobre os riscos massivos. Acho que isso é uma grande parte. Também estou nisso, e outros pesquisadores acreditam que tudo ficará bem. Encontraremos um caminho, mas ao mesmo tempo todos concordam que definitivamente o trabalho e os sistemas financeiros vão mudar nos próximos 5 a 10 anos, como nunca antes, e você pode eventualmente criar até múltiplas camadas de inteligência artificial, tipo, como tínhamos as colônias, temos países que serão colonizados pela inteligência artificial. Então, essas são as coisas que eu gostaria de ouvir de vocês, como especialistas e também como pesquisador e mercados financeiros, porque isso vai ser até para nós agora, se você olhar como você toca em alguns dos unicórnios em fintech, são maiores do que a maioria dos bancos tradicionais, já com algumas exceções. Então, temos muitas coisas diferentes acontecendo na velocidade que ainda é grande, mas ainda não tivemos nenhuma disrupção tão grande quanto muitas pessoas podem prever. Mas eu gostaria de ouvir, especialmente sobre renda universal, como eventualmente vemos isso, porque no final, o fim da Covid-19 ocorreu em algumas regiões, mas outras tiveram que se adaptar e dar o melhor. Então, essa é a minha. Opinião pessoal, você foi preciso, mas abordou muitos pontos. Eu acho que também a discussão sobre a renda universal acontece porque ainda conectamos essa inovação dentro do sistema falho que Alan Crispin admitiu ter o fluxo no modelo e a consequência de aplicar tudo isso em um sistema que tem um fluxo em suas fundações é que ele se torna cada vez mais exclusivo, em vez de ser inclusivo. O que tem acontecido mesmo antes da tecnologia se tornar tão dominante é que, se você olhar para a distribuição de riqueza nos Estados Unidos da América nos anos 50, o 1% mais rico possuía tanto quanto os 90% mais pobres, o que eu acho que era algo como 27% dessa riqueza nos anos 1990. Isso era muito diferente. O 1% mais rico possuía muito menos, pouco mais de 10%, e os 90% mais pobres tinham muito mais do que antes, mostrando que o capitalismo americano estava se tornando inclusivo pela produção. Em 2022, ao ver a última estatística no livro de Ray Dalio, notei que a distribuição era igual à dos anos 50. Voltamos ao ponto inicial, após a Segunda Guerra Mundial. Por isso enfrentamos tantos problemas. Porque mesmo se um país cresce 5% do produto interno bruto, mas o crescimento não é distribuído em termos de oportunidade para a população, isso é crescimento? Isso é progresso, né? Então, ainda estamos medindo, sabendo que o sistema está falho, o sucesso de maneira errada, e, portanto, à medida que entramos nesse tipo de mecânica, quando aplicamos tecnologia, corremos o risco, se quiser, de acelerar esse processo em vez de, sabe, usá-lo para ir para outro lugar. Então, mas isso vai novamente como definimos o valor da plataforma econômica onde queremos aplicar essas tecnologias exponenciais de uma maneira que, em vez de desistir da capacidade dos indivíduos de se autoafirmarem, apenas dizendo, ok, ninguém está trabalhando,
Claro que seremos como filósofos, sabe, recebendo a renda básica, recriamos as condições pelas quais as pessoas podem participar do desenvolvimento econômico e também reconectando suas próprias aspirações em seu tempo irreversível, porque se você eliminar a perspectiva de tempo irreversível nas pessoas, você não tem propósito. Ok, então tudo isso faz parte da maneira como tentamos sobreviver, mas também, sabe, você, Sabe, construir. uma ética que nos une, certo? Com propósito individual e humanitário, entre outros. E então, essa é a razão pela qual é inútil discutir tecnologia se não discutirmos antes esses elementos técnicos que tendem a ser superdimensionados, as bases do nosso sistema, porque caso contrário, superdimensionamos porque continuamos tentando o impossível, certo? E nos colocamos em um estado superior de complexidade, e eu não ouço muito sobre o discussão que é a teoria da plataforma aplicada ao mesmo tempo aos mercados financeiros, sociedade, o modelo econômico que precisa ser um entendimento comum, ponto de partida fundamental para tornar tudo o mais imperfeito, como é, capaz de gerar mais valor do que dano, e novamente, valor não é produtividade em si, se esse ganho não for distribuído para as pessoas, não dando a elas algo de volta do sistema, mas permitindo que elas contribuam para o sistema, certo? E eu sei que é complexo, e eu sei que parece um pouco teórico, mas porque, novamente, se agora temos usinas nucleares e teremos uma energia nuclear que é mais sustentável no futuro, em vez de usar carbono para produzir eletricidade que ainda usamos, é porque construímos teorias que são capazes de nos levar até lá, certo? Sem boas teorias, você sabe que não podemos conceder tecnologia para o bem, certo? E usá-la, e é por isso que convido todos a basicamente voltar a pesquisar e estudar e colocar isso no centro da conversa, porque isso tem que ser o centro da conversa. O resto é interessante, é poderoso, deixa as pessoas animadas, porque é sobre se tornar um bilionário, certo? Ou mercado. Mercado, mas é um espelho, certo? Não é a realidade. A discussão real, e eu não ouço isso dos formuladores de políticas, certo? E grandes empreendedores ou grandes conferências. Eu ouço o discurso usual, eles falam de dinheiro, eles falam de poder, mas não falam de valor. Esse é o elemento chave, e eu acho que não há negócio ou qualquer tipo de sociedade econômica sem valor. No final do dia, os mercados financeiros são sobre criação de valor e conservação de valor, então deveria ser, deveria ser, deveria ser, e eles têm que ser. Então, Paulo, é uma honra e há muita coisa para digerir. Acho que todos que estão nos ouvindo, você é um super cérebro, mas também pode realmente ir em tantos níveis, né? Do filosófico ao técnico e também onde quer que seja. Onde começamos, para onde vamos, sempre chegamos ao mesmo ponto central. É por isso que vale a pena. Amém. Bem, grazie mille. Foi uma honra tê-lo aqui. Espero que seja o começo de outros e que faremos mais interações. O canal passará por várias mudanças conforme crescemos. Queria fazer isso faz tempo, já fiz antes. Vamos reunir todas as informações sobre você, seus livros e sobre quem nos ouve, independente do conteúdo. Sou grato por sua presença e espero que minha audiência esteja animada para explorar suas provocações e ideias dos livros, pois todos precisamos construir esse valor juntos. Fazê-lo. Um movimento. Obrigado.